Olá pra todo mundo, eu sou a Aline e não, eu não tô na Rússia, eu tô no sul do país e aqui tá bem friozinho e tá chovendo, então por isso que eu tô com essas luvinhas e esse monte de blusas. E é daqui agora, do sul do Brasil, que eu vou fazer pra vocês os meus vídeos aqui do Aline e os Livros. Então vem comigo pra ver o que eu vou aprontar hoje. Alguns de vocês têm me perguntado nos comentários dos vídeos e eu confesso que eu amo as perguntas que vocês fazem, sobretudo as perguntas sobre a Rússia, perguntas, elogios, sugestões. Eu adoro, eu fico completamente encantada. São perguntas que mesmo que eu não saiba responder imediatamente, eu fico fascinada, eu fico feliz de ter esse retorno de vocês. Vocês vêm me perguntando sobre a literatura russa, por quais autores vocês devem começar, por quais romances de determinados autores vocês devem começar. Eu queria responder um pouco essa pergunta e também contar um pouquinho da minha história com os russos. Eu comecei a ler livros de autores russos pelo Dostoiévski. Ele é um must read, é alguma coisa pela qual a gente tem que começar a entrar em contato, não só com os russos, mas com a própria vida. Eu li antes de fazer 18 anos e foi um livro que me transformou. Foi um livro que me transformou, é uma expressão talvez exagerada, vocês pensam? Na verdade, não. E eu vou explicar por que eu estou usando essa expressão, um livro que transforma. Eu reli o Dostoiévski, eu comecei pelo Crime e Castigo. Eu reli esse livro em outros momentos da minha vida e é um livro maravilhoso. É um livro fácil? Não. Não é um livro fácil. A linguagem é fácil, é tranquila? Sim. Tem traduções para o português que são excelentes. A gente não tem nenhum problema com isso. Tem várias traduções de vários preços, então não existe nenhum impedimento para chegar até o livro. É um livro que parece cansativo em alguns momentos? Sim, talvez. Quando o Dostoiévski fala um pouco sobre a questão religiosa, ele passa muito tempo mergulhado nisso. E confesso que para mim foi um pouco chato quando eu li pela primeira vez. Na medida que eu reli, eu pude entender a função desse elemento religioso ali na narrativa, principalmente pela figura da prostituta, Sônia, que é uma personagem muito importante do Crime e Castigo. Não é só o Raskolnikov. Então, é um livro que tem personagens que são gigantes morais, são gigantes éticos que ensinam muita coisa pra gente. Imaginem que vocês são um campo florido, um campo com edificações, com construções morais, éticas, com raízes mais ou menos profundas. Imagina que a leitura do Dostoiévski é uma espécie de vendaval, que sai devastando esse campo. Mas não só devastando aquilo que está em cima, na superfície. Ele sai destelhando os edifícios, ele sai arrancando, tirando as raízes das coisas. E é uma experiência, às vezes, muito difícil. Eu sempre ficava meio assim, me sentindo um pouco esquisita depois de ler um livro do Dostoiévski. Realmente é uma sensação esquisita. Mas são livros que eles não devastam você e deixam você assim um campo baldio, um campo destruído. Não é isso. É alguma coisa que faz com que aquilo que você vai viver depois dessa leitura seja construído de uma forma diferente. A gente se torna mais flexível depois de ler Dostoiévski? Talvez a gente se torne mais flexível. A gente se torna mais religioso? Não necessariamente. Mas eu acho que o Dostoiévski, ele deixa a gente mais esperto, mais inteligente. Por quê? Porque o Dostoiévski faz umas análises tão brilhantes sobre a alma humana que é como se você estivesse estudando o que é o humano. É como se fosse uma grande aula de antropologia. Ele te coloca em contato com todas as camadas do ser humano. Tem menções ali ao inconsciente, menções à impulsividade. Então, são obras que são imperdíveis para a nossa formação. Nós lemos o livro, mas a história nos transforma. É como se o livro nos passasse em revista, sabem? Como se ele nos modificasse, nos preparasse para ele mesmo e para os outros livros que nós vamos ler. Então, eu comecei pelo Dostoiévski, eu recomendo Dostoiévski, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, Os Demônios. Os Demônios é um livro também super interessante.
Mas para começar a ler, leiam Crime e Castigo. Leiam esse Dostoiévski que tá lá construindo o Raskolnikov, que tá lá mostrando uma série de coisas importantes pra gente. Então eu comecei por ele, eu quero ler outros livros ainda do Dostoiévski, eu só li os contos, aqueles contos reunidos todos. Aliás, já tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, essa publicação da editora 34, eu vou deixar o link aqui em cima. E Os Demônios é um livro pesadíssimo, não só porque são 3 volumes, pelo menos na edição que eu li. São 2 volumes pela 34, mas é um livro carregado de personagens que mostram ali onde a Rússia estava mergulhada, naquele pensamento anarquista. Não só anarquista em termos de política, mas anarquista em termos de moral mesmo. E isso é uma questão muito complicada. O Dostoiévski, ele mexe com esses personagens que querem ali tirar, destelhar o ser humano da sua moral. Ele não faz exatamente uma crítica, mas ele mostra onde é que está esse limite em que a gente e uma outra pessoa, um assassino, um delinquente de qualquer gênero, onde é que está o ponto que nós temos em comum. Então isso é um elemento muito importante do Dostoiévski, que ele mexe com essas fronteiras do bem e do mal dentro de nós. Ele mostra como esse limite ele é muito tênue. E o esforço que a gente tem que fazer diariamente para lidar com esses impulsos. Essa é uma leitura muito transformadora. Essa metáfora que eu usei do vendaval, ela é uma metáfora que, para mim, funciona pensar através dela. Por quê? Porque o Dostoiévski deixa a gente mais inteligente para as próximas construções que a gente vai fazer. O Dostoiévski mostra pra gente como construir a forma como a gente vê o outro, como vê o mundo. Então é como se a gente ficasse mais esperto mesmo, mais agudo, como se a gente conseguisse enxergar melhor a vida, a nós mesmos e o outro, que tá ali bem perto da gente. Então, o Crime e Castigo é um excelente começo. Tem outros autores russos, claro, maravilhosos, o Tolstói, mas assim, Crime e Castigo, se vocês tiverem que optar entre Crime e Castigo e Anna Karenina, escolham Crime e Castigo primeiro. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão sofrer um pouco, sim. Um pouco de dor, um pouco de prazer, a vida é assim. Mas é um livro encantador, é um livro muito bom. E o Dostoiévski, enfim, não dá pra falar sobre o Dostoiévski, gente, vocês têm que ler. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo em que eu tô aqui falando pra vocês, abrindo meu coração e falando sobre a minha experiência de leitura com os livros de Dostoiévski. E eu vejo vocês, então, nos próximos vídeos aqui do Aline os Livros. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que eu puser um vídeo novo. Eu vou entrar aí na sua lista de sugestões. E aí você vai ter sempre acesso a todo o conteúdo que eu produzo aqui. E tem coisas muito legais, sobretudo a respeito da história e da literatura russa. Eu vejo vocês então daqui a pouquinho. Tchau!